Deus esteja derramando o seu entendimento sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que você tem colocado aí diante do Senhor, tá? Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua casa, esteja abençoando os seus familiares, que as orações que você tem colocado diante do Senhor possa responder na medida do seu tempo e da sua vontade. Ele possa colocar no nosso coração aí o entendimento de saber aguardar o tempo certo do Senhor e ter a certeza de uma coisa, que todas as coisas elas estão patentes, elas estão no controle do nosso Deus. Deus, ele tem controle de todas as coisas. Então, muitas vezes somos tomados, de alguma preocupação excessiva, de alguma situação excessiva, mas o Senhor está conosco, está nos ajudando a cada dia. Que Deus esteja te abençoando. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. Então, nós queremos nesta noite iniciar a nossa live, orando ao Senhor, rendendo graça a esse Deus maravilhoso. Eu estarei aqui, como já falamos, na medida do possível, anotando seus pedidos, porque, de certa forma, tem hora que as mensagens, elas não acompanham aqui o que os irmãos estão escrevendo, eu não consigo acompanhar, então eu tenho que rolar aqui as mensagens. Mas estarei atento, qualquer coisa, aqui anotando, mas aquelas que eu não conseguir anotar neste horário, eu estarei depois olhando e estarei anotando e estaremos orando pelos seus pedidos. Então, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por essa noite, porque sabemos que o Senhor é bom, né? E sabemos que o Senhor, ele preparou todas as coisas, todas as coisas. Deus preparou esse tempo, Deus preparou esse momento, mesmo que estamos aí com um tempinho bem sugestivo, né? Um friozinho gostoso, bom para um caldo verde, né? Um caldinho verde, um creminho de abóbora, acompanhado com aquele pãozinho italiano, ou francês mesmo, né? Ou pode ser até ser um pãozinho, mas hoje a noite está bem sugestiva para isso. Boa noite, Selma. Deus te abençoe. Então, eu quero orar nesse momento, queridos, e vamos aqui sem delongas, estar orando e quero também trazer uma mensagem ao nosso coração nesta noite, pedindo assim a orientação de Deus, pedindo assim a direção de Deus, para que o Senhor continue falando, né? Deus tem usado aí dos seus servos para transmitir a palavra nesse tempo, através aqui da internet, através dessa ferramenta que é a internet, e queremos fazer uso dela. E Deus já tem falado aí, já desde a quarta-feira, e eu creio que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Então, eu quero convidar você nesse momento, antes de nós aqui lermos a palavra, dar início aqui à reflexão desta noite, eu quero convidar você para orar ao Senhor, para colocar nossas vidas diante do Senhor para esse tempo. É um tempo muito rápido, muito curto, mas é proveitoso. Qualquer tempo na presença do Senhor não é um horário jogado fora, né? É o momento que nós abrimos nosso coração, nós sentamos ali diante da palavra do Senhor e meditamos nessa palavra maravilhosa que um dia veio ao nosso coração e nos trouxe vida, e nos trouxe paz, e nos trouxe liberdade. A liberdade que o mundo não dá, a paz que o mundo não dá, em Cristo Jesus nós temos. Então eu quero convidar você para que neste momento você esteja junto comigo orando, pedindo assim a direção do Senhor para este momento. Vamos orar, queridos?
Pai querido, eu quero te agradecer e quero louvar o teu santo nome, ó Deus, por esse tempo, Pai, que o Senhor separou para cada um de nós, ó Deus, neste dia, Pai, para louvarmos ao Senhor, para bendizermos o teu santo nome, ó Pai, para engrandecer a Ti, que é um Deus poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, ó Pai, das nossas vidas. Pai, sabemos que estamos vivendo um tempo muito difícil, Pai, não só em nosso país, mas em todo o mundo, devido, ó Pai, a esse vírus, a essa enfermidade, ó Deus, que já ceifou tantas vidas, ó Pai, e tem muitas, ó Deus, ainda doentes ali no hospital, ó Pai, entubados, famílias, ó Deus, que estão realmente desesperadas, ó Pai, mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, colocar toda essa situação, toda essa circunstância que nós estamos vivendo diante do Senhor. Porque nós cremos, ó Deus, com fé, ó Pai, que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus, ó Pai, que conduz, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, a cada passo que damos, ó Pai, o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, nada acontece, ó Pai, se não for da vontade do Senhor. E nós queremos crer, ó Pai, nessa palavra e queremos, ó Pai, viver essa palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visita a casa, ao lar de cada um dos meus irmãos, ó Pai. E se ele não está agora, Senhor Deus, na sua casa, no seu lar, mas está feito, ó Pai, da mesma forma, o Senhor, ó Deus, agora esteja visitando, ó Pai, cada um desses homens e mulheres, ó Deus, que junto comigo faz esta oração. Ó Pai querido, que diante da circunstância, do momento, ó Pai, que teu filho, tua que o Senhor possa, Deus, entrar com a tua providência, com o teu socorro, com a tua palavra e trazer ali, ó Deus, neste momento, Senhor Deus, a segurança, a paz, a direção do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, mesmo na distância que nós estamos um do outro, ó Deus, ter a oportunidade de ler a Tua palavra, ter a oportunidade de orar ao Senhor, ter a oportunidade, ó Deus, de declarar através, ó Deus, do Teu Espírito Santo, que conduz e dirige todas as coisas. Quero te pedir por aqueles irmãos que estão comigo aqui nesta noite, ó Deus, que porventura também, ó Deus, não acessaram, Pai, mas que o Senhor esteja abençoando de igual forma, Deus, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu emprego, ó Deus, a sua empresa, Deus, filhos, em nome de Jesus, nos dê a direção, Pai, o andamento, Pai, de como nós devemos proceder, ó Pai, diante de toda essa circunstância que nós estamos vivendo. Pai, muito obrigado por esse tempo e neste momento, ó Deus, que nós iremos aqui ter um tempo de reflexão da Tua palavra, ter um tempo, ó Deus, de meditação, ó Pai, na porção da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza, Pai, em tudo aquilo, ó Deus, que vamos falar, em tudo aquilo que nós iremos aqui, ó Deus, compartilhar, ó Pai, com os irmãos, e que de igual forma, Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, ao coração de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor assim, ó Pai, nos dirija, ó Pai, através da Tua palavra. Tu és o Santo Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. E nós confiamos em Ti. Obrigado, Deus, por este momento. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Aos demais irmãos que entraram aí na hora da nossa oração, que Deus esteja te abençoando, a graça e paz, uma boa noite. Que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em você agora, te conduzindo os seus pensamentos, a intenção do seu coração. Amém? Eu quero convidar aos irmãos nesta noite para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, tá? A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5.
Depois nós vamos ler dois versículos em Gálatas, que é o versículo do capítulo 5, versículo 16 e 18 de Gálatas. Então, primeiro nós vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. Amém? Então, você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia nestes textos que eu acabei de falar. E você que não está com a sua Bíblia de papel aí, impressa, mas está com o seu celular, acesse o seu celular e acompanhe comigo aí esta leitura. Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao 13, Gálatas 5, 16 ao 18. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aí primeiro Romanos, capítulo 8, que fala assim, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, mas pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Agora vamos até Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 ao 17, que fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Que Deus assim nos oriente na meditação dessa palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta semana falando acerca do fruto do Espírito, não frutos, né? Do fruto do Espírito. E que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? Então nós estamos meditando acerca do fruto do Espírito. E eu, pensando no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, até o 22 e 23 de Gálatas 5, eu também texto de Romanos, né, que fala também da vida na carne e da vida no Espírito. E eu quero dizer o seguinte: sem o Espírito,
eu não consigo desenvolver um cristianismo real, mas sim um cristianismo teórico, sem vida. Então eu preciso do fruto do Espírito em mim. Eu preciso viver. É algo que tem que estar em mim. Boa noite, Jaque, tudo bem? Então tem que estar em mim. Então nós vamos aqui ao texto de capítulo 8. Aqui marca uma grande mudança de pensamento do apóstolo Paulo. Este capítulo ele apresenta vários aspectos de como a vida é transformada pelo Espírito de Deus. Este capítulo é sobre a nova vida no Espírito. A nova vida no Espírito. Aqui só um aspecto que ele salienta no capítulo 8, né, acerca da mente. Nos 4 primeiros versos do capítulo 8, Paulo liberta, do Espírito que liberta. E a partir do verso 5 ele fala as diferenças da vida no Espírito. Então, nos versículos do capítulo 8 ele fala do Espírito que liberta, mas depois ele fala as diferenças de uma vida no Espírito. Na minha opinião, esse texto aqui, essa passagem de Romanos 8, nas Escrituras, é uma passagem de muita importância para quando nós olharmos para Gálatas e entendermos o que Paulo está falando lá aos Gálatas. Nós precisamos olhar aqui também o que está falando aqui em Romanos capítulo 8. Porque é uma diferença, é uma passagem que traz uma diferença muito grande para que possamos entender o que é uma vida no Espírito. O que é uma vida desfrutando assim o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse texto aqui aborda a questão da mente. A Bíblia é clara em seus ensinamentos de que como um homem pensa, determina que tipo de homem ele realmente é. Conforme o homem pensa, vai determinar realmente que tipo de homem ele é. Isso está lá em Provérbios, capítulo 27, porque fala assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, irmãos, se tem algo que nós precisamos trabalhar, é a nossa mente, o nosso psique, a nossa alma, né? A estrutura das emoções, nós precisamos trabalhar muito bem. Porque se somos uma coisa só aparentemente, é uma coisa, mas no profundo do nosso coração nós somos outra, nós seremos uns dissimulados. Seremos da palavra de Deus, diante daquilo que realmente pregamos e falamos acerca da palavra. Nós seremos pessoas que gostam de encobrir, que gostam de disfarçar, que gostam de fingir, pessoas hipócritas, falsas, e não é isso que nós somos. Então, quando a gente olha para... Geralmente, quando nós olhamos o fruto do Espírito, que temos até assim um momento de espanto, porque fala lá assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Parece uma coisa inatingível. Parece uma coisa que fala assim, poxa vida, uma dessas características aí do Espírito Santo em minha vida. Então, eu olho para essa passagem de Gálatas capítulo 6 e parece uma coisa que está tão distante de mim, mas não deve ser assim na vida do cristão. A vida do cristão, ela tem que ser isso tudo que Gálatas fala ali acerca do fruto. Essa é o que nós temos que ser. Isso é o que nós temos que atingir. Isso é o que nós temos que viver. Longe, não é uma coisa inatingível. Não, não é.
O nosso coração, a nossa mente é a transformação do Espírito. É muito importante. O que quer que um homem concentre em sua mente, ele reproduz em sua vida. Já algo ruim. Se você tem pensamentos maus, você vai produzir ações más. Se você tiver pensamentos piedosos, vai produzir ações piedosas. Então a nossa mente, ela tem que ser realmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Porque só através da direção do Espírito Santo de Deus é que nós vamos olhar para esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala acerca do... Fala assim, eu vivo isso, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele transforma a minha mente. É que Paulo fala lá em Romanos, você seguindo aí no capítulo 12, um texto que nós lemos, relemos, pregamos e ouvimos muita pregação sobre ele. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela a transformação de mente, para que sejam capazes de experimentar e com agradável e perfeita vontade de Deus. 2, versículo 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que é isso? O fruto do Espírito. Que o mesmo Espírito que habitou em Jesus, esse Espírito possa habitar em nós. Que o Espírito que habitou em Jesus, o Espírito de Deus, que esse Espírito também habite na nossa vida. E assim nós viveremos esse fruto do Espírito, essa transformação. Porque nós precisamos transformar. Muitas vezes nós damos tanta importância para o externo e não trabalhamos o interno. Se tem uma coisa que nós é o nosso interior, é a nossa mente. Porque se você não faz isso, é o que eu falei, a gente entra naquela circunstância da dissimulação. Nós acostumamos em ser um religioso, alguém que segue a Deus, mas que verdadeiramente eu não sou transformado, eu não sou mudado, eu simplesmente estou fingindo. As mudanças que o Espírito produz em nossa mente, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Quais são essas mudanças que o Espírito Santo provoca em nós? Olha, o desejo, a mudança que o Espírito Santo provoca em nós é que o desejo das nossas mentes são transformados. É o que fala aqui no verso 5 do capítulo 8 de Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Há uma mudança, há uma transformação. A primeira coisa que Paulo aborda é entre a mente natural do homem e a mente que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. A ideia aqui é que a tendência natural, a orientação dos pensamentos do homem natural é sempre direcionada para as coisas que pertencem à carne. Ou seja, as coisas que diz respeito a si mesmo. A mente carnal se concentra nas preocupações físicas, outras preocupações egoístas que dizem respeito a si mesmo. Uma vez que a gente tem uma mente transformada, que o fruto do Espírito ele é latente, nós exalamos isso, nós vivemos isso cada dia, nós iremos pensar menos em nós e mais naquilo que Deus tem para fazer para com o próximo. Nós iremos pensar mais no próximo.
nós iremos pensar mais, talvez, nas pessoas menos favorecidas, nas pessoas que não têm voz neste mundo, no nosso país. Por quê? Porque o nosso Jesus, quando ele veio nessa terra, ele pensou dessa forma. Jesus, ele estava sempre ali junto à prostituta, ao leproso, ao cego, ao coxo, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram deixados de lado. Jesus sempre estava de encontro a essas pessoas. Então nós temos a mente alterada, nós temos a mente transformada, nós precisamos ter a mente transformada. E a nossa mente vai ser transformada quando nós deixamos de pensar somente em nós mesmos. Você pode ter uma religião, só ter uma religião. Você pode até seguir uma religião. Talvez você baseie sua vida na religião. Mas tudo que a religião produz tem que ser algo para você mesmo. Você não consegue pensar no outro. Você não consegue pensar no próximo. Isso é ter uma mente carnal. Isso é ter uma mente de homem natural, do homem carnal. Você pode pensar em uma religião, mas será se uma religião baseada no que ela pode fazer por você? A religião, ela sempre tem que suprir a minha necessidade. Sou eu e eu. Eu penso em mim. E quando nós estamos com esse pensamento somente em ver aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, eu estou pensando como um homem natural. Eu estou pensando como um homem carnal. Eu não estou pensando como um homem espiritual. E quando eu falo aqui o homem, os irmãos estão me entendendo que eu estou falando tanto do homem quanto da mulher. Então, ser um homem carnal é estar centrado em si mesmo. É estar pensando em si mesmo. Não é olhar, a sua mente não está voltada para o outro, em servir, em ser submisso ao que Deus tem para que você faça para o outro, socorrer o outro. Pode haver pensamentos sobre Deus na mente do homem, mas serão pensamentos abordar Deus nos seus próprios termos, como enquadrar Deus na sua circunstância. Geralmente, no entanto, a mente carnal está cheia de pensamentos que se concentra em maneiras de gratificar a carne, gratificar a si mesmo, a maneira que você entende que o mundo tem que girar. E geralmente, a pessoa que pensa naturalmente, o mundo tem que girar conforme os seus desejos, conforme ele acha que tem que ser. Porque se o mundo não girar conforme ele pensa que tem que ser, está todo mundo errado e só ele está certo. Então, nossa mente precisa ser transformada. Certamente é isso que a Bíblia nos ensina sobre o homem perdido e a sua mente. O homem que está longe de Deus e muitas vezes pensa que está perto de Deus porque tem uma religião, pensa estar perto de Deus porque eleva seus pensamentos a Deus. Mas se ele não tem uma mente transformada, uma mente mudada, ele está completamente longe de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 19 fala assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Ele só pensa nas coisas terrenas. O homem espiritual, ele não se prende às coisas terrenas. Mas aquele que tem uma mente redimida e transformada, mesmo que vacilando algumas vezes, sua mente está cheia de pensamentos sobre as coisas celestiais, sobre as coisas de Deus. Aquele homem espiritual, ele ama a Deus, ele ama a palavra de Deus, tudo aquilo que procede de Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, ele ama, ele se dedica, ele se entrega, ele ama ser igreja, ele ama adorar a Deus, ele ama se entregar diante do Senhor, ele ama
confiar no Senhor. O Espírito de Deus, ele redireciona o pensamento daqueles que são redimidos, daqueles que foram alcançados, daqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus. Podemos fazer uma pergunta, irmãos. Qual deve ser o caráter do pensamento que deve invadir e preencher a minha mente? Qual deve ser os pensamentos que devem invadir a sua mente? Pensamentos egoístas, pensamentos que estão patentes somente a essa vida terrena, ou pensamentos que vai levar você a ter uma experiência celestial e espiritual com Deus. Queremos desenvolver o fruto do Espírito Santo do Senhor nessa nossa caminhada cristã. Isso só se o nosso coração, se a nossa vida estiver de acordo com o Espírito Santo do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Porque só assim, como fala no versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, aquele que tem a mentalidade segundo a vontade de Deus, ele é transformado, ele é mudado. No versículo 6, Paulo está declarando um fato. Se você tem uma mente carnal, isso é mente focada nas coisas da carne, você está morto. Aqui não é, possivelmente, ele não está falando isso, possivelmente é uma mente voltada à carne, possivelmente você está morto. Não. Aqui na equação de Paulo é o seguinte, se a sua mente for segundo a carne, você está morto. Não tem conversa. É isso que ele fala. Uma mente carnal significa que você está perdido, que você está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando nós estávamos presos a essas coisas, a essas coisas deste mundo, e quando eu falo as coisas deste mundo, querido, é aquilo que satisfaz o meu ego, aquilo que eu me prendo, que mesmo eu aceitando a Jesus Cristo, eu tenho dificuldade de largar, de me desvencilhar dessas coisas. Então nós estamos precisando do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é algo que eu consigo alcançar. O fruto do Espírito é algo que está em você. O fruto do Espírito está em você. Você desenvolve esse fruto do Espírito. É que muitas vezes nós estamos não acreditamos em nós mesmos, né? Naquilo que Deus fez na nossa vida. Transformou em nós. Uma vez eu tive uma experiência com a minha irmã, que assim que eu me converti, depois de um mês que eu estava na igreja, ela chegou e falou algo para mim que eu não acreditei. Ela falou assim: nossa, você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Depois que você aceitou Jesus, a sua vida mudou. Eu não quis acreditar, eu falei, mas será se eu mudei mesmo? Porque eu não enxergava em mim mudança nenhuma. Aquele que tem o Espírito, ele tem o fruto do Espírito. Ele tem aquilo que o Senhor semeia no seu coração e na sua vida, ele começa a viver aquilo. Mesmo que você não perceba, Deus está trabalhando na tua vida. E eu sempre testemunhei com os irmãos de uma oração que eu fiz a Deus, e depois, de certa forma, até me arrependi, porque comecei a passar uma situação muito complicada. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me transforme, mas eu quero que o Senhor tire mesmo a raiz. E o Pai pode usar o bisturi na profundeza do meu ser. E se for possível, não usa nem anestesia, porque eu quero sentir a tua transformação na minha vida. Deus falou amém.
E veio o bisturi de Deus na minha vida. E foi algo muito complicado no primeiro momento. Né? Eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida. Eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida. E, queridos, eu já estou na igreja já há 29 anos. Estou caminhando para os 30 anos de igreja. Muito tempo, para mim, muito tempo. Estou ficando velho. Aliás, estou velho. Estou batendo na porta dos 50 aí já. Então, Deus faz isso na nossa vida. Deus vai transformando e não vai ser no primeiro momento, e muitas vezes você não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo, e muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. E Deus muitas vezes levanta outras pessoas para confiar no seu trabalho na sua vida. E o que é que você tem que fazer? Eu me alegro, Senhor, porque eu posso alcançar isso. Não pela minha força, buscando a gratificação própria, mas eu sei, ó Deus, o que eu faço para o Senhor. Ter uma mente focada em Deus é provar que você é realmente salvo pela graça e caminha no Espírito. Indicador do estado da sua mente, da sua alma. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 4 fala: portanto, que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Olha só o conselho aí. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia! Aleluia! Esse texto fala do aqui e agora, mas também nos remete para algo futuro, para algo que está lá na frente. A manifestação de Cristo Jesus. Fala no final do texto: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amém, irmãos? Essa é uma verdade, e essa é uma promessa que já se cumpriu na vida daqueles que têm ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certo? Embora seja uma coisa presente do aqui e agora, mas nós contemplamos, nós vivemos este fruto do Espírito cada dia na nossa vida. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a nossa mente, ela foi alterada, ela foi transformada pelo poder de Deus. No versículo 7 aí de Romanos, a mentalidade, fala assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Né? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, aquele que tem a mentalidade carnal, esse é inimigo de Deus. Paulo nos diz que a mente carnal é realmente o inimigo de Deus. Por ser Deus. A mente carnal quer se colocar no lugar de Deus. E como resultado, ela se recusa a andar na vontade de Deus. Que você não se recusa a andar na vontade de Deus. Eu sei que você deseja sempre andar na vontade de Deus. Então o fruto do Espírito é manifesto na sua vida. Porque a tua mentalidade, ela é espiritual. Ela é conduzida pelo Senhor. Caminhando num caminho certo. É uma caminhada árdua, é uma caminhada longa, é uma caminhada onde muitas vezes nós caímos, mas o Senhor, através do seu Espírito, está ali para nos levantar. E nós continuamos a caminhar, nós continuamos a enxergar, a olhar para esse Deus que é soberano,
que é estar acima de todas as coisas. A mente carnal é perdida em suas opiniões. Tudo tem que ser conforme ela quer, ela deseja, olhando somente para si. Somente para si. Seus motivos é o pecado. E esse pecado mancha, esse pecado conduz a se distanciar de Deus. Mesmo vivendo, talvez, você com a mente carnal, mesmo vivendo, talvez, em dias favoráveis, em dias felizes, mas são dias que estão voltados para a carne e não voltados para Deus. O que Paulo nos diz nesse texto é que a verdade que procede de Deus, ela muda a nossa mente espiritual. A mente mudada, a mente transformada, a mente salva, a mente que é conduzida pelo Senhor em tudo que faz. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo e produzindo é porque Deus está no controle, é Deus que está gerando em nós este fruto, o fruto do Espírito, que não procede de nós. Porque o santo de Deus acha que ele pode viver uma vida agradável ao Senhor e que ele pode produzir o bem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo que fazemos não é por nós, porque se fosse por nós, pela nossa força, nós não conseguiríamos fazer nada. Mas tudo que nós fazemos é dirigido, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem o Senhor, quem tem a sua mente transformada, quem tem a sua mente mudada, quem tem a sua mente sendo conduzida por Deus, presa ao Senhor, esse é diferente, este é o salvo, esse é aquele que tem a sua vida presa no Senhor. Meu querido, eu não quero dizer que nós somos perfeitos, não, nenhum de nós somos perfeitos. O crente não é perfeito. Nós não estamos livres da concupiscência da carne. Nós não estamos livres, mas nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus, que nos afasta a cada dia do desejo da carne, do desejo do egoísmo, do desejo de ser dissimulado diante das situações, ser fingido diante das situações. A carne é forte, mas o Espírito de Deus dentro de nós é mais forte ainda. A carne ela pode ser forte, mas o Espírito que está em nós é muito mais forte. Portanto, devemos provar a realidade da nossa reivindicação de salvação, vivendo uma vida dedicada ao Senhor, buscando uma vida que agrada ao Senhor, uma vida perfeita, segundo a vontade de Deus. E isso é quando nós nos desprendemos de nós mesmos, paramos de pensar somente em nós e dirigimos os nossos olhos para aquele que está ao nosso lado, para aquele que está enfermo, para aquele que está preso, para aquele o necessitado, o aflito. Isso é ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, é paz. O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito é amabilidade. O fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Então, os filhos de Deus, eles conseguem viver tudo isso porque ele é o Espírito. É o Espírito de Deus que conduz a nossa vida. Isso não é algo inatingível. Isso é algo para nós. Isso é algo para nossas vidas. Desde que as nossas vidas não estejam presas às concupiscências da carne, às coisas deste mundo, mas que elas estejam ligadas no Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nesse tempo. Que o Senhor possa te fortalecer a tua fé a cada dia e a cada momento. E que você possa confiar em Deus constantemente.
independente da circunstância. E se alguma voz a te dizer, olha, você não é espiritual, não creia nisso, porque você sabe a intenção do seu coração. Tu sabe o que está em volta do seu coração. E acima de todas as coisas, Deus conhece o profundo. E Deus está te conduzindo em cada passo que você está dando em direção a Ele. Você é que sabe da tua vida espiritual. Eu não sei da tua vida espiritual. Eu sei que eu tenho buscado uma vida mais próxima de Deus. E eu creio que você também tem buscado. E pessoas que façam a diferença neste mundo, que venham fazer a diferença neste mundo. Porque precisamos viver a vida do Espírito Santo de Deus. Precisamos viver o fruto do Espírito Santo de Deus a cada dia, para que ele possa ser perceptível, como foi perceptível na vida de Jesus quando ele esteve aqui junto conosco. Quando ele se fez carne e habitou nesse mundo. O fruto do Espírito foi perceptível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é perceptível na nossa vida, porque também nós temos o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, o fruto do Espírito é perceptível na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guie na tua caminhada de fé, mesmo nessa ânsia toda que nós estamos um do outro, né? Que Deus possa te ajudar a cada momento, que Deus possa fortalecer a tua vida a cada instante, a cada segundo, que você possa provar as maravilhas do Senhor. Saiba de uma coisa, Deus sempre esteve contigo e Ele sempre estará contigo. Você foi aquele a qual Deus escolheu e entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu favor, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Não essa vida que nós estamos aqui trabalhando, muitas vezes nos dedicando aí tanto tempo, mas uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida eterna com o Senhor. E eu creio que nós já herdamos essa vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E eu queria, neste momento aqui, estar orando ao Senhor, está colocando diante de Deus alguns pedidos aqui de oração. Eu não tive participando da live nem na quarta, nem ontem, porque eu estou fazendo um curso e eu vou fazer esse curso são 2 meses, já foi um mês, e talvez quarta e quinta eu vou estar já comprometido, né, com esse curso. Mas eu tenho alguns pedidos aqui, mas eu assisti a live também depois, eu consegui ver alguma do Newton e do pastor Alex ontem, mas eu não fiquei até o final para ver os pedidos de oração. Mas eu vou orar a Deus pelos pedidos que estão até aqui conosco, que eu tenho orado, que eu tenho colocado diante do Senhor. Eu espero que tudo aquilo que nós temos aqui colocado diante do Senhor em oração, o Senhor já tenha entrado com providência na vida de alguns irmãos, porque muitas vezes a gente está orando, e você uma mensagem, se é para você continuar orando, ou Deus já fez ali a obra na vida da pessoa, que Deus já curou, ou Deus já respondeu e tudo, então você continua orando, sem saber o desfecho daquela oração, mas Deus sabe, né? Então eu vou continuar orando aqui pelos irmãos e colocando a vida deles diante do Senhor. Eu estava vendo aqui, ó, não vi nenhum pedido, mas eu vou estar orando, tá bom? Que Deus esteja assim conduzindo o nosso tempo de oração. Vamos orar, querido. Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é grande. E o Senhor nos chamou, ó Deus, para um propósito, para uma missão, ó Pai, que ela é dirigida, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. E esse Espírito Santo, ó Pai, desenvolve em nós, ó Deus, um pensar diferente, uma mente diferente,
Desenvolve em nós, ó Deus, um novo proceder da nossa alma, dos nossos sentimentos, do nosso caminhar. E eu creio, ó Deus, que o Espírito Santo está fazendo, Pai, uma grande obra em nós. E eu creio que esse fruto do Espírito, ó Pai, ele é perceptível daqueles que servem ao Senhor, daqueles que aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Aquele homem, ó Pai, que não é um homem carnal, mas sim um homem espiritual. Um homem que tem, ó Deus, os seus pensamentos, ó Deus, levados segundo, ó Pai, o querer e a vontade do Senhor. Mesmo sendo, ó Deus, pequeno, falho, mas o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, trabalha em nós a cada dia. E eu quero te agradecer por isso, ó Deus, porque podemos, ó Pai, mesmo diante, ó Pai, de toda essa circunstância que nós estamos vivendo, podemos, ó Deus, sentir o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, a nos conduzir, a falar conosco. Toda vez, ó Deus, que baixamos assim, ó Pai, o nosso semblante diante do Senhor, em submissão a Ti, ó Pai, em oração, ó Pai, nós podemos sentir a direção do Espírito Santo. Cada momento, ó Deus, que vamos ler a Tua palavra, Deus, nós sentimos o Teu Espírito Santo trazendo a Tua palavra revelada ao nosso coração para aquele momento. Obrigado por isso, ó Pai. E eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos mais uma vez. E quero, ó Deus, colocar diante do Senhor, ó Pai, aqui alguns nomes, ó Pai, de pessoas, de irmãos, ó Pai, que nós temos orado, nós temos colocado diante do Senhor. Ó Pai, eu quero orar, ó Deus, em favor da irmã Zilda, Pai. Te peço, ó Deus, pela vida dela, que o Senhor esteja abençoando a tua filha, Pai, ali naquele leito de hospital, se ela ainda estiver lá. Pai querido, que o Senhor esteja, Deus, dando ali, ó Pai, a providência, Deus, da cura, da libertação de toda essa enfermidade, ó Pai, que tem, ó Deus, ali certamente causado, ó Pai, uma tristeza, talvez uma agonia muito grande no coração da tua filha. De igual forma, Deus, eu te peço pela irmã Elza Giovanetti também, ó Deus, que se encontra ali, ó Deus, naquele leito do hospital, que certamente está fazendo essa oração conosco, Pai. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque com tua mão poderosa ali, ó Pai, no seu corpo, Pai, trazendo, ó Deus, a cura, o pleno restabelecimento da saúde da tua filha. Eu creio, ó Deus, no teu poder. Eu creio, ó Pai, na manifestação do teu Santo Espírito. Por isso, ó Pai, esteja com ela, Pai, ali corpo, Pai, no nome de Jesus, para que seja manifesto, ó Deus, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, também, ó Pai, oro, ó Deus, por alguns pedidos, ó Pai, que chegou até nós, ó Pai. Ó Pai querido, eu te peço em nome de Jesus aqui, pela Natália, Deus, que está com Covid, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja, Deus, derramando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, do teu poder, da tua graça ali sobre ela, trazendo um pleno restabelecimento. Pai, também eu oro pelo Itamar, ó Deus, este profissional, ó Pai, da enfermagem, ó Pai, que foi acometido peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, derramando assim do Pai do teu poder. Também, ó Pai, te peço, Lourdes, ó Deus, mãe da Miriam, Pai, do irmão Ricardo, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida da dona Lourdes. Ó Pai querido, a sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que ela tem que fazer, que o Senhor esteja com ela, Pai, sustentando, guardando e protegendo. Os demais pedidos, ó Pai, que está no coração dos teus filhos, eu também, ó Pai, te peço que o Senhor abençoe cada um deles, ó Pai. Os pedidos, ó Deus, que eles estão colocando diante do Senhor, respondendo, que o Senhor esteja entrando com a providência. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque
oportunidade nesta noite de compartilhar um trecho da tua palavra, essa palavra que é rica, essa palavra que transforma, que muda, Deus, o nosso coração, essa palavra, Deus, que nos guia, Pai, em todos os momentos que nós estamos vivendo, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, Pai, o Senhor se faz presente através da tua palavra. Continue, ó Deus, abençoando os teus filhos que estão em casa, Pai, devido, Pai, todo esse isolamento social que nós estamos vivendo. Nós te pedimos também pelo nosso país, ó Deus, pelos governantes, ó Pai, do nosso país, que o Senhor esteja dando a direção do teu Santo Espírito, ó Pai, a todos eles, ó Pai, para que possam ter aí, ó Pai, uma palavra, Deus, de concordância, Pai, no desfecho, ó Deus, de como se deve trabalhar diante, ó Pai, de toda essa situação que nós estamos vivendo. Pai querido, eu oro, ó Deus, por aquele pai de família, Deus, que não tem o que colocar na sua despensa, Pai. Ó Deus, tenha de misericórdia daquele que está desempregado, daquele, ó Deus, que necessita da intervenção do teu Santo Espírito. Pai, esteja agora, Pai, suprindo a necessidade, ó Pai. Ó Deus querido, que todo desespero, Pai, saia do coração, ó Pai, deste homem, desta mulher, ó Pai querido, e que o Senhor esteja, Pai, socorrendo aquele que vive, ó Deus, ali na comunidade, aquele que não tem um teto, aquele que está na rua, aquele desabrigado, ó Deus, que está nesse frio, ó Pai, que não tem um teto, não tem um lugar para ficar, daquele, ó Deus, que está preso na dependência química, Deus, aí na rua, largado, Deus, em nome de Jesus, levanta-nos como igreja, Pai, para que possamos socorrer a esses, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, que são frágeis, ó Deus, essas pessoas que não têm voz, ó Pai, diante da circunstância que estão vivendo. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser homens e mulheres espirituais, homens e mulheres, ó Pai, que venham desenvolver, ó Pai, em sua vida espiritual o fruto do Espírito. Pai querido, faça assim, ó Pai, levando a tua igreja, Pai, a esse entendimento, a essa compreensão e a essa prática. Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta noite mais uma vez e que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos dando assim, ó Pai, entendimento a cada dia da tua palavra. Obrigado, Deus, eu oro a ti em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, querido, que Deus te abençoe. Obrigado por você ficar aqui comigo, compartilhar aí das suas mensagens, a todos os irmãos que mandaram uma saudação aí a todos. Eu não consegui ler todos, mas me perdoe, mas que Deus esteja te tá derramando graça aí sobre a tua vida, derramando assim da sua misericórdia a cada dia, para que você possa ter aí a força do Senhor, não a sua força. A nossa força, ela tem um limite, né? Mas a força do Senhor, ela não tem limite, né? Ela é eterna, ela está aí conosco a cada dia e ela nos sustenta. Então, querido, se a força do Senhor e que você fique na paz. Que Deus te dê uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Se amanhã você vai trabalhar, se Deus assim te der essa oportunidade, porque o amanhã pertence ao Senhor. Que você tenha um ótimo dia, que você possa testemunhar dessa grandeza desse Deus a qual você serve. Lembre-se, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual e em você está o fruto do Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e uma boa noite. Fique com Deus em nome de Jesus.